os Colossenses, Senhor, e ele disse que nós sejamos cheios do conhecimento de quem Deus é. Senhor, nós queremos ser cheios do conhecimento de Deus, com toda sabedoria e inteligência espiritual, para que nós possamos crescer em tudo e frutificar em toda boa obra, Senhor, agradando o Senhor em todos os nossos caminhos. Que essa seja uma noite, eu declaro nesta hora, em nome de Jesus, sobre a igreja do Senhor que está reunida neste lugar, que essa será uma noite onde nós vamos crescer no conhecimento de Deus, com toda sabedoria e inteligência espiritual. Pai, eu declaro corações e mentes abertas, toda resistência caindo por terra em nome de Jesus, e a voz do Deus Todo-Poderoso ecoando sobre as nossas vidas, ecoando sobre as nossas emoções, ecoando sobre as nossas almas, trazendo ordem onde antes existia caos. Eu declaro nesta hora esse conhecimento de Deus entrando e invadindo cada área da nossa vida e trazendo à existência aquilo que está no coração do Pai para cada um dos seus filhos. Por isso fala conosco nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Será que você pode abrir a sua Bíblia? Nós vamos ler Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Tinha uma luzinha aqui cor de rosa. Romanos, capítulo de número 8. Irmãos, eu gosto muito desse livro, muito, muito, muito. É um livro, alguns teólogos dizem que esse é um dos livros mais robustos da Bíblia. Por quê? Irmãos, esse livro é um livro tão bem escrito, ele é um livro que traz argumentos tão bem fundamentados, que as grandes universidades de direito da Europa usam ele como embasamento para ensinar como defender uma tese. Vocês acreditam nisso? De tão bem escrito que Romanos é. Então eu gostaria que você abrisse Romanos 8, nós vamos ler o versículo de número 19. Romanos 8, e nós vamos ler o versículo de número 19. Diz assim: porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu vou ler de novo. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Pai, essa é a sua palavra, que ela ecoe sobre os nossos corações e traga ordem conforme o teu querer, em nome de Jesus. Aqui fala a respeito, querido, de existir uma ardente expectativa no coração de alguém, aguardando a manifestação de um outro alguém. De quem? Dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Querido, eu quero que você entenda algo. Você que está aqui nessa noite, todos nós que nascemos de novo, nós temos um chamado. E que chamado é esse? Todos nós fomos chamados para o chamado da reconciliação, que é levar Cristo a todas as pessoas. Por isso, cada um de nós que estamos aqui, carregamos um encargo. E que encargo é esse? Ser uma resposta. Você é a resposta de Deus para este tempo e para esta geração. A criatura está exatamente aguardando que você possa promover essa resposta. A criatura está aguardando de que essa resposta venha através de você e que você possa manifestar essa resposta, que você possa manifestar a vida de Deus que já foi depositada dentro de você. Pastor, e quem é a criatura? E quem sou eu que tenho esse encargo de ser a responsabilidade, de ter essa responsabilidade de ser a resposta? Querido, João vai nos dizer que, ele começa lá em 1 João, dizendo assim, que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nada do que foi feito se fez sem ele, porque ele estava no início de tudo. E quando chega lá no versículo de número 12, ele diz assim que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Meu querido, ser filho de Deus é um direito que foi conquistado através do sacrifício de Jesus. Você que recebeu a Jesus,
eu que recebi a Jesus, nós que recebemos a Jesus, nós carregamos um grande privilégio, queridos. O privilégio de sermos chamados agora filhos de Deus. E por isso lá fora, todos estão aguardando que nós sejamos essa resposta. Sabe, eu quero que você olhe para o livro de Romanos, para que você possa talvez entender melhor o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar nesse texto. Né? Romanos é um livro, como eu disse, muito robusto, traz essa verdade da justificação que Cristo fez a nosso favor, quando Ele pagou os nossos pecados de uma maneira eterna. Quando eu gosto de uma música do F. Hope que fala que Ele construiu Cristo e as suas linhas de amor. Eu amo essa música. Ela é baseada no livro de Colossenses e ela diz que quando aquele fio se rompeu, é assim mesmo que a música diz, e aquele fio que me ligava a Deus, ele se rompeu, mas Cristo, com suas linhas de amor, no seu verter, me fez amigo. Querido, por causa de Cristo, agora nós somos amigos de Deus. E é isso que Romanos vem nos ensinar. Romanos vem trazer à luz essa verdade maravilhosa de que você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, não é mais qualquer um. Você que recebeu a Jesus, você agora é filho de Deus. Sabe, eu não sei o quanto isso te empolga, eu não sei o quanto isso te alegra, mas isso me alegra muito. Queridos, há quase 30 anos no Evangelho, todos os dias eu acordo com a mesma alegria e com a mesma confiança. Está acordando uma filha de Deus. Meu querido, quando você se levanta, precisa haver essa convicção no seu coração. Sabe quem está levantando? Um filho e uma filha de Deus. Resposta está se levantando. Antes que se houvesse uma demanda, antes que houvesse uma necessidade, Deus já tinha criado uma resposta. E quem é essa resposta? Você. Você é essa resposta. E eu amo o capítulo de número 8 de Romanos, sabe por quê? Porque ele começa já dizendo assim, olha, portanto agora, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queridos, essa verdade é muito poderosa. Agora nós não andamos mais debaixo de condenação. Agora nós andamos debaixo de uma verdade que diz que nós somos diferentes, que nós somos agora amigos de Deus. Nós agora não precisamos mais temer a ira de Deus. Você já imaginou que privilégio é esse? Nós não somos mais o alvo da ira de Deus. Nós somos amigos de Deus. Sabe, querido, eu acho tão lindo e tão poderoso essa verdade. Eu acho que isso transforma toda a nossa vida, porque nós precisamos entender que carregamos essa natureza, mas às vezes por causa de uma ignorância, talvez por passar despercebido, sabe, talvez por não se atentar, nós vamos vivendo a nossa vida de forma irresponsável por ignorância. E quando eu digo ignorância no sentido de ignorar, de não conhecer. E essa ignorância nos rouba 2 sentimentos que podem mudar a nossa vida. O primeiro dele é a gratidão e o segundo é a responsabilidade. Gratidão, querido, sabe por quê? Porque nós às vezes não entendemos nós não conseguimos nos alegrar da maneira como nós deveríamos nos alegrar. Nós às vezes andamos debaixo de frustração. Nós às vezes andamos debaixo de tristeza, diante de peso. Nós às vezes andamos chorando por coisas que nós não temos, porque nós não entendemos o que foi feito por nós, querido. Nós não entendemos o quão perdidos nós estávamos, até que Cristo nos encontrou. Cristo nos encontrou. Querido, às vezes nós falamos assim, olha, eu encontrei a Jesus. Querido, isso é uma mentira que Satanás nos conta. Cristo nunca esteve perdido. João, capítulo de número 15, no versículo de número 16, ele diz, olha, não foste vós que escolhestes a mim. Antes, eu vos escolhi e vos nomeei para que vocês possam ir e que vocês deem frutos. Jesus te encontrou, meu irmão e minha irmã. Jesus te encontrou onde você estava. Quando não havia nada de amável em mim e em você. Quando não havia nada de bom em mim e em você. Jesus te amou e Ele te encontrou. Ele te deu um novo nome. Ele te nomeou e te disse, vai, dá fruto, seja uma resposta. Esse é você. No meio de uma crise de identidade mundial, sim ou não? Quantos concordam comigo?
mundial. As pessoas querem saber quem eu sou, para quem eu existo. E às vezes até mesmo surgem questões de gênero, e a raiz dessa questão de gênero está exatamente em não entender a sua identidade. Então, nesta noite, meu irmão, eu digo para você, sabe quem você é? Você é um filho de Deus, chamado para ser resposta. Sabe, nós às vezes não entendemos. Nós às vezes não entendemos, porque essa revelação não chegou para nós ainda de uma forma tão plena. Efésios, capítulo de número 2, é um texto que eu gosto muito, e lá diz assim, olha, e ele vos vivificou, quando vocês ainda estavam mortos em suas ofensas e delitos. Vamos abrir lá, vamos ler junto? Efésios, capítulo de número 2, porque às vezes eu tenho a impressão que eu digo as coisas aqui, e vocês ficam olhando para mim, e talvez vocês pensam, será que é assim mesmo? Então vamos ler juntos? Efésios, capítulo de número 2, diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Efésios, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha o que ele diz aqui, irmãos. E nós éramos por natureza filhos da ira, como todos os outros. Querido, sabe quem nós éramos? Filhos da ira. Mas eu amo que ele diz assim, olha, mas Deus que é riquíssimo. Não é que Deus seja rico. Não é que Deus seja um pouco rico. Não é que Deus seja muito rico. Deus que é riquíssimo em misericórdia, por seu muito amor com que nos amou. E quando nós estávamos ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você é salvo. Não mais filhos da ira, não mais andando em desobediência, mas agora filhos de Deus. Querido, nós não podemos mais viver como se nada estivesse acontecendo. É tempo do povo de Deus se levantar consciente da sua responsabilidade, da sua identidade. Sabe, eu me lembro que uma vez eu vou contar uma história para que você entenda talvez melhor. Há muitos anos atrás, no início do nosso casamento, bem lá no início, o Juninho tinha um caminhão, ele era caminhoneiro, irmãos. E ele tinha um caminhão, era muito engraçado aquele caminhão, né, amor? Era um caminhão verde bandeira, 1970. Pensa nesse caminhão, pensa junto comigo. Esse caminhão, era o nosso meio de transporte, nós íamos a todos os lugares de caminhão. Caminhão, 1970, 1113. Se tem algum caminhoneiro aqui, vai lembrar. Mercedes, 1113, 1970, verde bandeira. Pensa comigo a cena. Então, um dia nós fomos na casa dos meus pais. Isso bem no início do nosso casamento. E, assim, bem do lado da casa dos meus pais, tinham algumas pessoas, uns jovens que moravam lá, uma família que morava lá, e eles eram dependentes químicos. E eles se reuniam, às vezes, no final de semana, e eles ficavam sentados assim no passeio, na calçada, e eles ficavam ali fazendo o uso de substâncias ilícitas, e consumindo bebidas alcoólicas, e fazendo aquela algazarra. E às vezes eles paravam o carro e fechavam a rua, né, amor? Sem nenhum tipo de respeito por ninguém. E eu lembro que a gente veio, almoçou na minha mãe, e a gente ia embora para casa. E quando o Juninho tentou sair, ele não conseguia passar, irmãos, porque um caminhão não é como uma moto ou um carro pequeno que passa em qualquer lugar. Irmãos, ele teve que manobrar 1000 vezes. E ele pedia o moço para poder tirar, né, o carro dele, para ele poder passar. E vocês acham que ele tirou, sim ou não? Não. Irmãos, ele estava decidido, ele não ia tirar aquele carro. E sabe por que ele não ia tirar aquele carro? Ele não ia tirar aquele carro porque ele era o dono da boca. Pensa comigo. Se ele tirasse o carro, seria como uma demonstração de fraqueza. Né? Peraí, alguém está precisando, eu vou lá e tiro o carro?
aquilo para ele era uma forma de intimidar as outras pessoas que estavam lá. Irmãos, mas eu me lembro como se fosse hoje. Nós entramos no caminhão e o Juninho manobrou. E aí quando ele conseguiu sair, ele deu uma paradinha assim, bem pertinho da janela do carro dele. Irmãos, e ele deu uma acelerada. E aquele caminhão, irmãos, fez uma fumaça preta. E aquela fumaça, ela entrou dentro de todo aquele carro. O carro ficou completamente negro. Ah, e tem um detalhe. O caminhão, ele não era turbinado. Ele era maçarico. Irmãos, eu entendo disso, eu sou esposa de caminhoneiro. E o caminhão maçarico, para quem não sabe, ele produz ele dá uma explosão, né, amor, na combustão. Então, quando você acelera, sabe o que sai junto com a fumaça? Faísca de fogo. Irmãos, e foi exatamente isso que entrou pela janela do carro do dono da boca. Irmãos, e quando eu vi aquela situação, alguém aqui já sentiu medo a ponto assim de percorrer toda a sua espinha e até os seus pés e mãos darem choque? Irmãos, eu tive tanto medo naquela tarde, mas tanto medo, e a sensação que eu tinha no meu coração é: nós demos para ele agora um único motivo para que ele nos persiga e ele faça algo conosco. E irmãos, quando o Juninho acelerou o caminhão, o que aquele homem fez? Ele foi atrás de nós. Irmãos, houve tanto medo no meu coração. Não era medo, era pânico. Porque eu sabia que eu havia dado uma legalidade para que alguém muito mal, sim ou não? Para que alguém que tem o hábito, que não tem tanta moralidade em relação a tocar o outro, pudesse fazer algo conosco, querido, e aquele medo tomou conta de mim, aquele homem começou a nos perseguir, e nós começamos a entrar numa rua, entrar no outro, e eu comecei a clamar: Senhor, eu sei que nós erramos, mas Senhor, foi falta de maturidade da nossa parte, nós negociamos, nós demos uma liberdade, nós não vigiamos, nós tomamos uma má decisão, Senhor, nós fizemos uma má decisão, sim, fizemos algo muito mal, mas Senhor, tem misericórdia de nós, esse homem está atrás de nós, ele está nos perseguindo, e ele tem sede de vingança, porque, querido, não foi uma simples fumaça, foi desmoralizar ele na frente de todo mundo. Irmãos, e entra numa rua, entra na outra, até que aquele homem sumiu. Querido, e houve um grande alívio na nossa alma, porque apesar de nós não merecermos, sim ou não, o Senhor nos poupou naquela noite. Querido, essa é a verdade que repousava sobre nós. Existia alguém te perseguindo, que não tinha moral alguma. Ele não tem medo nenhum de te tocar. Ele não tem princípio algum. Ele não brinca em serviço. Ele estava te perseguindo. O perseguidor estava atrás de nós, porque nós éramos filhos da ira. Não porque Deus havia nos abandonado, porque Deus nunca nos abandona. Mas a palavra de Deus nos diz em Isaías 49, que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. A ira estava nos perseguindo. Nós estávamos caminhando para a morte, assim como aquele homem, com certeza, tinha sede pelo nosso sangue. O diabo tinha sede do meu e do seu sangue, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, enviou o seu Filho Jesus e mudou a nossa sorte. Ele mudou a nossa sorte. Sabe por que às vezes nós não conseguimos levantar com essa alegria toda? Porque nós estamos ignorando. Meu irmão, a sua situação era crítica como a minha naquele dia, mas Deus te amou, e agora o perseguidor não pode mais ditar o nosso destino. Agora o amor nos amou, e o amor dele nos persegue. O amor dele nos persegue. Sabe o que a palavra de Deus diz a nosso respeito? Que as bênçãos nos seguem. Onde nós vamos andando, as bênçãos vão atrás de nós, porque o amor escolheu nos amar. Será que você pode ficar de pé um minuto? E talvez você passou a semana inteira olhando para aquilo que você não tem, para as suas necessidades. Mas eu queria te fazer um convite assim mesmo, no meio da palavra. Algo totalmente fora do protocolo.
Mas eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos por um segundo. E que você pensasse que a sua vida estava vendida. Você era um filho da ira, mas Deus te amou. Será que você pode deixar agora toda frustração do lado de fora e você pode dar um brado de vitória? Será que você pode erguer as suas mãos o mais alto que você puder e você pode começar a aplaudir o Senhor e dizer: Pai, obrigada. Aplauda Ele. Todos os povos deem brados de júbilos e louvor. Que os povos e a terra inteira aplaudam ao Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, que nos livrou da ira e nos chamou filhos de Deus. Filhos de Deus. Aleluia, Deus, nós adoramos o seu nome. Nós adoramos o seu nome. Você pode sentar? Agora nós podemos começar a palavra. Que agora você está sobre um novo ângulo, sim ou não? Quem você é? Uma resposta. Uma resposta de alguém que foi livre. Sabe, agora que nós já temos luz, nós vamos falar então de responsabilidade. Nós trouxemos em primeiro lugar a gratidão, sim ou não? O seu coração está mais grato agora, sim ou não? A falta ficou lá fora agora, sim ou não? Você entende agora que você está no lucro, sim ou não? Mas grandes benefícios trazem consigo grandes responsabilidades. E que responsabilidade é essa? Você agora é um representante de Deus. Fale sobre Jesus. Sabe, Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso nos ensina um estilo de vida. Ela não é um rito para ser repetido, é um estilo de vida que é ensinado. E lá diz assim, olha, que seja feita aqui na terra, como é feito nos céus. Sabe por que você está aqui ainda? Sabe por que você não foi salvo e imediatamente subiu para os céus? Porque quando você recebe a Jesus, você está pronto para morar nos céus. Sabe por que você não subiu ainda? Porque Deus conta com você para que seja feita aqui na terra, como Ele já fez nos céus. Para que você carregue os céus onde você está. Você está onde você está por causa de um propósito. Benefício traz responsabilidades. Filhos de Deus que sabem, que carregam uma resposta de Deus. Sabe, eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Portugal, eu comecei a trabalhar como cuidadora e trabalho até hoje, irmãos. E eu me lembro que eu fui trabalhar na casa de uma senhora, e a Silvana do Marquinhos até trabalhou lá também. E ela tinha tido um AVC, e eu acho que por causa do AVC ela ficou com uma sequela, então ela era muito sensível a qualquer barulho. Irmãos, o mínimo barulho assim de um talher tocando no outro, tudo incomodava muito ela. E eles eram de uma família de ateus, eles não criam em Deus. Eles ficavam variando entre ser ateus e crer em energias, era uma coisa muito, muito diferente. E eu me lembro que ela não gostava de barulho nenhum, mas ela era uma pessoa muito agitada. Então todo dia quando eu ia colocar ela para dormir, eu cantava uma música para ela, que é uma música de uma banda mineira, aquela música que diz assim, olha, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se entregou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Todos os dias eu cantava essa canção para ela. O primeiro dia ela falava, cala-te, cala-te, eu não gosto de barulho. No segundo dia ela dizia, cala-te, eu não gosto de barulho. No terceiro dia, cala-te, eu não gosto de barulho. Na segunda semana ela começou a ouvir um pouco mais, na terceira semana um pouco mais, na quarta semana um pouco mais. E um dia quando eu coloquei ela para dormir, que eu deitei na cama, ela disse para mim assim, você não vai cantar? Você não vai cantar? Irmãos, eu comecei a cantar a partir daquele dia com a autorização dela. E um dia nós usávamos uma, como que chama? Grua, para levantar ela da cama. E eu estava levantando ela da grua, irmão, se eu fechar meus olhos eu vejo a cena. Eu estava levantando ela com a grua para levar ela até a sala.
E ela, num momento de lucidez, olhou para mim e disse assim: clama. E eu falei assim: que, Dona Maria? Ela disse assim: clama ao seu Deus por mim. Irmãos, naquela hora eu falei: eu vou clamar, Dona Maria. Nós vamos clamar agora. E eu comecei a orar. E quando eu terminei de orar, eu falei com ela: Dona Maria, a senhora crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a essa terra, porque Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se aniquilou, Ele aniquilou a si mesmo, Ele se esvaziou das suas atribuições de Deus, e Ele foi humilde, Ele assumiu a forma de homem, e sendo homem, Ele assumiu a forma de servo, e sendo servo, Ele foi para a cruz, Ele foi obediente até a morte de cruz, Ele morreu para que eu e a senhora fôssemos feitos filhos de Deus. A senhora crê quando Ele disse em João capítulo 14: não turbe o vosso coração, crede em Deus e creia também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. A senhora crê que Jesus foi construir uma casa para a senhora e que lá tem muitas moradas? E ela disse: eu creio, eu recebo Jesus. Irmãos, e logo depois daquilo ela já perdeu completamente a consciência, logo alguns dias. E eu fui trabalhar em outro lugar. E logo depois a Dona Maria partiu. Mas eu tenho certeza que um dia, quando eu chegar lá na eternidade, nós vamos cantar essa canção juntas. Do crente ao ateu. Ninguém explica Deus. Você é uma resposta. Você está onde você está por causa de um propósito. Está difícil, tem resistência, tem coisas acontecendo. Você está onde você está por causa de um propósito. Não é tempo de retroceder, não é tempo de olhar para trás, porque nada pode parar a igreja do Senhor. Não diz respeito a mim, não diz respeito a você, diz respeito ao que nós carregamos. E nós carregamos o Espírito de Deus dentro de nós. Ele habita dentro de nós, querido. Sabe como então eu posso viver? Pastora, me ensina praticamente. É tudo muito bonito, né? Mas como praticamente ser uma resposta? E eu queria ressaltar 2 pontos aqui. O primeiro: não há como você ser uma resposta se você não tiver uma vida no Espírito. Sabe, eu gosto de Paulo. E eu gosto que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, ele fala assim: olha, eu fui circuncidado ao 8º dia. Sabe de uma coisa? Eu sou nascido em Israel, da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus. Segundo a ciência, o ensinamento, eu sou fariseu, fui perseguidor por causa do zelo. Eu tenho toda a consciência, mas eu vejo Paulo dizendo: quanto a tudo isso, eu considero como a nada diante do conhecimento de Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Porque não basta ser religioso, porque um carro, uma bicicleta dentro de uma garagem, não faz dela um carro. Não adianta você estar aqui na igreja, não adianta você vir aqui cumprir um rito. É tempo do crente andar no Espírito, é tempo do crente entender: eu sou casa de Deus. Antes Jesus era Emanuel, Deus conosco, mas agora o Espírito Santo está dentro de mim. Eu carrego a presença de Deus, e é tempo de eu ouvir o Espírito em todas as áreas da minha vida, em todas as minhas atitudes. Eu amo quando Colossenses diz, olha, quando Paulo diz lá em Tessalonicenses 5:1, ele vai dizer assim: olha, quanto aos tempos e às estações, não é necessário que eu ensine para vocês. Vocês sabem que Ele está vindo e que Ele vem como um ladrão. Então Ele começa a nos ensinar como vai ser o tempo da volta de Jesus. Aí chega um tempo que Ele fala assim: olha, admoesteis os desordeiros, consolem os de pouco ânimo, sustentem os fracos, não paguem o mal com o mal, mas façam o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Olha para o seu irmão e diz: para com todos. Façam o bem para com todos, alegrai-vos sempre, orem sem cessar, não extinga o Espírito Santo. Querido, só cresce aquilo que você alimenta. Sabe, às vezes eu fico pensando que o problema que nós temos com o pecado é porque muitas vezes nós temos uma ideia errada, nós achamos que o pecado é gostoso. Mas sabe, eu quero que você
manipule, mude a sua concepção e a sua mente. A sua dificuldade do pecado não deve ser porque você deve olhar para ele e dizer, mas é tão difícil deixar de pecar, porque pecar é gostoso. Não, você deve olhar para o pecado e dizer, eu não posso me envolver com o pecado, porque o pecado me afasta da melhor coisa que existe no mundo, que é uma vida no Espírito, em total comunhão com Deus. Querido, ande no Espírito. Aquele que mentia, agora já não mente. Aquele que adulterava, agora já não adultera. Aquele que estava escravo da pornografia, agora é livre. Aquele que tinha inveja, não inveja mais. Aquele que era orgulhoso, agora entende que é muito mais importante caráter do que carisma. Porque orgulho é você confiar naquilo que você consegue fazer. Mas Deus está de olho, é no seu caráter, meu irmão. Deus está de olho no que você é quando ninguém está te vendo. Aquele que retia agora já não pode reter mais, ele dá. Aquele que andava debaixo do jugo da escravidão do pecado, agora é livre porque entende, eu tenho um chamado, uma resposta, eu preciso estar pronto em toda e qualquer hora, então eu tenho que andar no Espírito. Eu não estou falando para pessoas que praticam uma religião, eu estou falando para pessoas que entendem que precisam nascer de novo. Nascer de novo. Sabe qual é uma outra forma de você ser essa resposta na prática? Não levando em consideração a sua razão, os seus direitos. Sabe, tem uma coisa que eu aprendi com o Senhor nos últimos anos, é que nada que alguém diga a meu respeito, na verdade pode ser tão ruim quanto eu de verdade sou. E isso me coloca no lugar onde ninguém consegue me ofender. Porque se existe alguma coisa boa em mim, irmãos, se existe alguma coisa boa em você, é Cristo. É Cristo. Sabe, você se lembra daquela menina de Naamã? Ela era serva lá na casa de Naamã, ela era escrava. Irmãos, ela tinha sido raptada e agora o patrão dela estava doente de lepra. Aquela menina, ela tinha sido arrancada dos seus familiares. Ela poderia olhar para Naamã e pensar, isso é castigo de Deus. Quem mandou tocar no ungido do Senhor? Talvez essa seria a frase hoje, né, pastor? Quem mandou mexer com o povo de Deus? Mas aquela menina entendia que ela carregava uma resposta. Sabe o que ela fala para Naamã? Ela fala para a esposa de Naamã assim, minha senhora, se a senhora fosse em Samaria, lá tem um homem de Deus, que anda com Deus, ele é resposta de Deus, e o meu Senhor ficaria livre. Aquela menina não levou em consideração o direito dela. Aquela menina não andou em falta de perdão, pelo contrário, ela agiu como posteriormente Jesus nos ensinou, quando ele abriu mão do seu direito na cruz do Calvário e ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meu irmão, quem tem convicção do que Jesus fez por nós, de que nós não merecíamos, mas fomos alcançados pela graça. Quem tem convicção de que agora nós precisamos viver uma vida no Espírito, porque você é a resposta de Deus, e onde você está lá por um propósito. Quem tem essa convicção, não tem tempo para guardar ressentimento, não tem tempo para reter perdão, mas entrega, porque Jesus nos ensinou, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Sabe, aquela menina, ela não levou em conta a humilhação ou a violência sofrida. Como é difícil para nós, às vezes, não levarmos em conta, sim ou não? E como o diabo sabe disso? E como ele usa esse barulho para tentar nos calar? Como ele usa todas as adversidades e as circunstâncias para tirar o nosso foco e tentar nos impedir de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para ser. O Senhor nos chamou para ser igreja. O Senhor nos chamou para ser o corpo dele. O Senhor nos chamou para ser a resposta dele nessa terra. E como o diabo tenta criar circunstâncias a tal ponto para nos fazer perder o foco. Mas nessa noite eu quero te dizer, meu irmão, eu não sei que tipo de circunstância você está vivendo. Eu não sei se talvez é uma dor, um sofrimento, uma tribulação. Mas sabe o que eu gosto de Romanos capítulo 8? Eu acabei de me lembrar aqui agora.
No 19, ele diz que a ardente expectativa da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Não é que nós acabamos de ler? Mas você sabe o que está escrito no 18? No 18, Paulo diz assim: eu tenho por certo. Irmãos, eu consigo ver a cara dele dizendo isso. Mas eu tenho por certo que as aflições deste mundo não podem se comparar com a glória que há de ser manifestada através de nós. Querido, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei a circunstância que você está vivendo, mas eu quero te dizer, nada pode impedir você de ser uma resposta. Essa é uma noite que o Senhor está aqui para te fortalecer, para te levantar, para limpar a sua mente, o seu coração, para fazer calar os barulhos externos e abraçar esse chamado, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, acontece o que está escrito em Mateus, no capítulo de número 6, buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Os filhos de Deus têm andado distraídos com coisas lícitas às vezes, buscando tantas coisas, mas nós nos esquecemos de buscar em primeiro lugar o Senhor. E eu quero te dizer, meu irmão, se você se dispor a buscar o Senhor e ser resposta dele, nada vai te faltar, porque o nosso Deus é fiel. Ele é fiel. Quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia, porque ela não olhava para o que estava acontecendo ao redor, ela tinha um comprometimento. Eu sou uma resposta, eu carrego uma resposta. Sabe, no ano de 2007, vou contar uma história aqui para vocês. Eu tenho muitas histórias, né, irmãos? Eu acho que um dia eu vou escrever um livro só de histórias. Crônicas da Pastora Frank. Vocês vão comprar? No ano de 2007, eu tive um sonho. Eu lembro que eu deitei, estava vindo de um período de oração, e esse sonho sempre vem assim, né? E eu lembro que no sonho, eu vi a personificação do diabo. E ele era uma mistura, assim, de um cachorro com um bode, com uma pessoa. Mas não era isso que chamava a minha atenção. Sabe o que chamava a minha atenção? Eram os olhos dele. Ele olhava para mim com ódio, irmãos. Mas um ódio tão grande, que eu nunca vi nada igual. E eu fiquei olhando para aqueles olhos, e depois daquele sonho, nunca mais eu consegui ler a história do primeiro mártir de Estevão da mesma forma, porque ele rangia os dentes. Vocês já viram um animal feroz, faminto, ali vendo a presa? Ele rangia os dentes, irmãos, e rangia os dentes, e olhava para mim com tanto ódio, que o ódio me deixou paralisada. E eu me lembro que quando eu olhei para ele, ele disse para mim assim: eu odeio você. Eu tenho muito ódio de você. E eu vim aqui te dizer uma coisa. E eu ouvindo, eu vim aqui te dizer que eu vou destruir a sua vida. Eu vou destruir a sua vida. E ele olhou para mim e disse assim, ó: em tantos dias, você vai ver o que vai acontecer com você. Prepare-se. Prepare-se, ele disse para mim. Porque em tantos dias, eu vou destruir a sua vida. E eu me lembro de no sonho dar um sorriso, engraçado, né, irmãos? Dar um sorriso e dizer assim: olha, diabo, eu sei que você me odeia, mas se você acha que a última palavra é a sua, eu quero te dizer uma coisa. Irmãos, olha, essa ousadia só o Senhor pode nos dar. Em tantos dias, o Senhor vai fazer algo por mim e pela minha casa. E eu lembro que eu me levantei, eu acordei, me levantei, corri para o calendário, pensa bem. Contei os dias e fiz uma bolinha no dia. Fiz uma bolinha assim, risquei e comecei a declarar: no dia tal vai acontecer alguma coisa maravilhosa comigo. No dia tal vai acontecer alguma coisa maravilhosa comigo. No dia tal vai acontecer alguma coisa maravilhosa comigo. E aí, irmãos, um dia eu cheguei na igreja e quando eu entrei assim pela porta, o diácono falou assim: olha, irmã, o pastor está esperando você lá no gabinete, você e o Juninho, no gabinete. Nós não éramos pastores. Falei, tá bem. Aí nós fomos até lá, a gente já trabalhava com casais, eu pensei que talvez seria alguma coisa, alguma visita. Aí ele sentou e falou assim: olha, eu quero pedir que vocês comprem um terno. Juninho, você vai comprar um terno. Aí o Juninho: um terno, pastor? Um terno novo, uma gravata. E você, Fran, vai comprar um vestido. Um vestido muito bonito. Aí a gente olhou para ele e falou: por quê, pastor?
porque o Senhor me mostrou, e eu vou separar vocês para o ministério pastoral. E aí eu olhei para ele cheia de medo, irmãos. Falei, pastor, o senhor tem certeza? Irmãos, nós estamos falando de 18, 17 anos atrás. Não haviam pastoras naquela época, né, pastor? E aí naquela época, eu cheia de medo, falei, pastor, o senhor tem certeza? Deus me visitou, Deus falou comigo e eu vou derramar o óleo sobre a cabeça de vocês, vocês vão ser separados para o ministério. E aí o Juninho perguntou para ele, disse assim, pastor, que dia vai ser isso? E ele disse, vai ser no dia tal. Irmãos, eu olhei para aquela folhinha e eu te disse, diabo, que quem tem a última palavra a respeito da minha vida é o Senhor. É o Senhor, meu irmão. Sabe essa luta e essa adversidade que você está vivendo? É o diabo tentando te parar, tentando te amedrontar. Ele trabalha com intimidação porque ele não pode nos tocar. Nós somos protegidos, escondidos. Lembra que eu te disse? O perseguidor nos perseguia, mas agora o amor nos amou e ele nos persegue, ele nos cerca por trás e por diante. Romanos capítulo 8 diz, aonde eu irei fugir do teu amor, Pai? E será que é a profundidade que pode nos separar do amor de Cristo? Será que é a largura? Será que é a profundidade? Será que a angústia, a tribulação, a espada ou a nudez? Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu irmão. Então eu não sei como você chegou aqui, mas você vai sair daqui nessa noite empoderado, declarando que você é uma resposta independente da circunstância que está te cercando. Você pode erguer as suas mãos bem alto. E você pode começar a declarar ao Senhor e dizer palavras de louvor e adoração a Ele nesta hora. Você pode adorá-lo. Você pode dizer para Ele que você recebe esse encargo, que você abraça essa responsabilidade, porque alguém que foi alcançado por tamanha graça pode viver como se nada tivesse acontecido. Você foi alcançado pelo amor, então abrace a responsabilidade e seja uma resposta. Você pode fazer um barulho santo ao Senhor e estremecer o inferno nessa hora. Você pode começar a aplaudir no Senhor, no compasso dessa canção. Vamos junto, no compasso da canção. Vamos abalar as extremidades do inferno nessa hora. Pressionados, mas não desanimados. Diga isso nessa hora. Faça a sua voz chegar aos céus. Diga para a dificuldade. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Declare agora. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move. Diga a Ele agora. É o que nós cremos. Sabe quem você é? Nação Santa, somos a igreja. Temos por fé. Estamos de pé. Aleluia! Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por Declare com toda a sua força. estamos de pé. A perseguição, Diga ao seu coração. a perseguição
Queridos, eu queria fazer um convite para você. Talvez você entende que você é uma resposta, mas tem vivido tamanha perseguição, tamanha luta, tamanha tribulação, talvez financeira, talvez nas suas emoções, talvez na sua saúde. Mas eu quero te dizer que tribulação e ameaça não é sinal de derrota. Pelo contrário, é sinal de iminente socorro vindo da parte de Deus. Então eu gostaria de chamar você que viesse ao altar. Você que talvez entende que é uma resposta, mas que muitas vezes tem se calado por causa da adversidade. Ou você entende que você é uma resposta, mas você tem andado distraído com tantas coisas, preocupado com tantas coisas. Será que você pode sair do seu lugar nessa noite e vir até o altar do Senhor? E nós vamos juntos declarar que a perseguição não parou a igreja, que nada pode parar a igreja, porque nós somos a igreja do Senhor. Será que você pode sair do seu lugar nessa noite e se colocar nesse lugar de comprometimento em ser resposta? Mas eu queria fazer um segundo convite. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda não fez como a Dona Maria. Talvez tantas dores também, mas você ainda não conheceu Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você não sabia, mas nessa noite chegou luz sobre a sua vida. E então agora você pode entender que existe um perseguidor te perseguindo, mas que existe um amor disponível. E talvez você está no seu lugar e você gostaria de receber a Jesus como o único Senhor da sua vida. E se você está aí no seu lugar e você gostaria, eu quero te convidar a fazer uma oração. E essa oração diz assim: Pai, nesta noite eu entendi que não existe lugar seguro a não ser diante do Senhor. Eu entendi que existia um fio quebrado entre eu e o Senhor, mas eu entendi que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio e restaurou o meu lugar e a minha condição, e que hoje eu posso ser chamado Filho de Deus. Então nesta hora eu te recebo, Jesus. Se você tem dúvida de que você é salvo, eu quero que você ore comigo com convicção nesta hora e diga: nesta hora eu te recebo, Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Eu gostaria que os irmãos acendessem a luz. E você que fez essa oração comigo, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Se você fez essa oração nessa noite, recebendo Jesus Cristo como seu Senhor, eu quero que você levante a sua mão onde você estiver. Existe alguém que nessa noite fez essa oração pela primeira vez, recebendo a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, para escapar da ira do inimigo? E eu não quero que você se acanhe, a sua oportunidade é hoje. Você pode levantar a sua mão? Se você não quer estar conosco, mas eu quero te dizer que Jesus te recebe e Ele te abraça. E nessa hora nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão aqui. E nós vamos declarar sobre a sua vida que você vai sair daqui nessa noite e você vai ser a resposta onde você estiver. Pai, nós abençoamos os nossos irmãos que nessa noite querem abraçar, Senhor, o grande benefício de ser uma resposta de Deus. Nós os abençoamos nesta hora e declaramos sobre a vida de cada um deles. Pai, nós não sabemos qual é a luta, qual é a dor e qual é a dificuldade que eles estão enfrentando. Mas nós sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, nesta hora, que eles se sintam abraçados pelo Senhor. E que esse compromisso e essa aliança de serem um representante de Deus possam se tornar latente dentro deles. Eu oro também pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui nesta hora. Eu os abençoo, Senhor, e que ao sair por aquela porta, nós possamos ser abençoados pela prática da sua palavra, que nós possamos entender, porque luz chegou, tamanho benefício, e por causa de tamanho benefício, que nós possamos abraçar essa responsabilidade e ser a resposta, porque cada um de nós está onde está, por causa de um propósito. Por isso eu abençoo os seus filhos e eu declaro nesta hora, cessar toda voz de acusação sobre os seus filhos, dizendo que eles não podem ser resposta. Toda intimidação do inimigo que tem batido o pé e tentando colocar medo e os distrair, nós como igreja do Senhor, repreendemos nesta hora em nome de Jesus. E nós declaramos liberdade sobre os filhos de Deus, para fazerem aquilo para o qual o Pai os designou. Por isso nós os abençoamos nesta hora
e declaramos sobre a vida deles um tempo de frutos e oportunidades. Será que você pode aplaudir o Senhor e agradecer a Ele por tudo? Agradeça ao Senhor, querido. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, queridos. Que bênção, bênção de Deus, uma palavra que nos traz uma responsabilidade muito grande. Eu até estava pensando na década de 90, já sou mais antiguinho, né? Década de 90, ano 2000, que falar de Jesus e ser resposta era uma prática da vida cristã, era comum. Falar de Jesus pregava até para poste do amor de Deus. Mas nós fomos influenciados por uma cultura que nos intimida mesmo, dizendo que nós temos que respeitar a convicção de cada um. Claro que meias verdades, né, que acabam nos deixando numa posição, né, de indiferença. Vivemos o Evangelho para nós mesmos e não somos respostas para aqueles que tanto precisam. Sabe, a criação geme. A humanidade sem Deus espera por mim e por você. Então que essa mensagem possa mesmo estimular o seu coração a voltar ao primeiro amor, a voltar às primeiras obras, né? Deixar que o Espírito Santo, como foi ministrado, possa te guiar e te dar o discernimento na hora de falar e como testemunhar em nome de Jesus. Amém? Recebe esse desafio da parte de Deus, que com certeza essa mensagem veio do trono para a nossa edificação e crescimento em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria agora já pedir para a mídia passar aí a Lagoinha News. Com a pastora Fran ou então com a Andréia, que estão na frente dessa organização. Vai ser ótimo, vamos fazer essa festa linda. Nos 2 cultos, de manhã haverá uma homenagem às 10h30 da manhã e à noite acontecerá a grande festa. Então traga algo para contribuir, falando com a pastora Fran ou com a Andréia. Vai ser uma festa linda, vamos celebrar a Deus pela vida do nosso pastor, honrar ele e agradecer por tudo que ele tem realizado através na presença de Deus para essa igreja. Aguardamos você dia 6 de agosto, próximo domingo, às 19h30 da noite. Quinta-feira é dia de GC. Se você ainda não faz parte de um grupo, vem para cá que a gente vai te explicar. O GC, quais são os tipos de grupos que se encontram semanalmente na igreja? A gente tem o GC dos kids, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos. Tem para todas as idades. E se você ainda não sabe qual GC você quer fazer parte, vem quinta-feira aqui na igreja, procura a mim e o Adilson às 8 horas da noite, que a gente te ajuda a encontrar um GC próximo da sua casa. Vem com a gente e não perde a oportunidade. Hello people, how are you doing? Aqui é o professor Péricles, estamos aqui para anunciar sobre as aulas de inglês aqui da Lagoinha, em Portimão. Nós estamos começando agora o módulo 2, que vai começar essa semana, para quem já fez o módulo 1. Então você que já sabe inglês, já quer começar um pouquinho mais avançado do que o iniciante, pode se matricular nessa turma do módulo 2. E em setembro nós estamos abrindo novas turmas do inglês para você que está querendo começar do zero. Vai ser agora essa semana, as aulas sexta-feira, às 7h30 da noite, aqui na Lagoinha de Portimão. Nós teremos também aula de francês, que vai começar também em setembro. Você é interessado? Pode me procurar, que nós vamos passar mais informações. Fica na benção. Pai do Senhor. God bless you.
Dia 2 de setembro, nós teremos o quê? Lagoinha Summer! Isso mesmo, dia 2 de setembro, toda a igreja está convidada para um momento de confraternização maravilhoso. Área com piscina, área com pula-pula para as crianças, área de churrasco, tudo isso começando a partir das 11 horas da manhã. Toda a igreja está convidada, todos os GCs estão convidados. Todos os GCs, mulheres, famílias, traga seus amigos, casais, crianças. Vai ser muito divertido, né, Isa? Você adolescente, você jovem também tem que vir. E todos os varões máximos estão convidados a participarem deste momento. Como é que vai funcionar? Às 11 horas da manhã a gente vai se reunir no local. É um local que fica em Alvor, não muito longe. A gente vai passar as informações depois. Nós já reservamos e cada pessoa vai ter que pagar 5 euros para entrar, seja criança, seja adulto. E também, claro, levar aquela carninha para o churrasco para a gente poder ter um momento de confraternização, conhecer aquele irmão que você não conhece ainda, nos relacionarmos, passarmos um momento de comunhão, de diversão juntos, na presença do Senhor, nos alegrando em nome de Jesus. Bom, vai ser Lagoinha bênção. Summer, dia 2 de setembro. 2. Coloca na sua agenda. Coloca aí. É dia... Vai ser bênção, tá bom, queridos? Dia 2 2 de setembro será num sábado. Então, se você trabalha sábado, já começa a preparar aí para você ter a sua folga. Eu acredito que vai ser um tempo de comunhão muito bacana. Às vezes nós não temos condições, às vezes com a vida corrida, até mesmo da dinâmica do culto, dos GCs, ali nós passaremos o dia juntos no dia 2 de setembro, a partir das 11 da manhã. Tá bom, queridos? Lembrando que nós temos culto todas as quartas, às 20 horas aqui na Lagoinha. Sábado nós temos o culto de jovens às 19h30 e domingo, todos os domingos, às 10h30 da manhã temos o culto, 9 horas da manhã temos escola dominical, né, aqui na Lagoinha, e às 19h30, como reforçando que foi ministrado ali, todas as quartas nós temos GC. Tá bom, queridos? Coloca de pé, só mais um aviso, lá no final, pode colocar de pé, eu vou avisando. É quinta? Eu falei quarta? Desculpa, perdão, queridos. Tantas emoções, né? Quinta-feira o GC, às 20 horas, tá bom? Culto da fé é na quarta. Na saída, nós temos ali um lanchinho que são esfirras com refrigerante, tá bom? A esfirra é 2,50 com refrigerante 3 euros, tá bom? Por quê? Porque nós estamos levantando recursos para o Ministério de Louvor. Existem algumas coisas no equipamento que nós temos que melhorar. Os dízimos e ofertas hoje têm dado para zerar praticamente as contas da igreja, não tem sobrado, e a gente tem visto necessidades a nível de igreja que nós não estamos conseguindo, através dos dízimos e ofertas, resolver. Então, nós estamos tendo algumas iniciativas diferentes, mas com esse fim de continuar melhorando a casa do Senhor, para que você tenha cada vez mais condição também de ter um culto aqui abençoado, com melhores, seja a questão de cabos, de tudo que necessita, para que tudo seja no modo, né, vamos dizer assim, na busca da excelência em tudo aquilo que nós fazemos. Tá bom, queridos? Vamos orar para encerrar? Brunão, vem cá, ora, abençoa para esse encerramento. Tá bom, querido? Amém. E se você vive de dieta como eu, não precisa comer esfirra, mas dá uma oferta lá para o pessoal, que é para uma boa causa. Amém? Vocês estão rindo por quê? Porque eu falo que eu vivo de dieta? Tá certo. Então vamos tentar orar aqui sem rir, então, gente, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor, muito obrigado por tudo que aconteceu aqui, por cada pessoa que veio aqui para te adorar, ministrar aqui nesse louvor, Senhor, a palavra, Senhor, os voluntários, a mídia, os professores da salinha, cada pessoa que veio te adorar aqui com serviço também. Nós te agradecemos, Senhor, pelo entendimento de cada um, te agradecemos pela palavra da pastora Fran, em nome de Jesus, que a gente possa ter uma semana abençoada, debaixo das tuas bênçãos, que essa palavra ministrada possa entrar no nosso coração e ser ruminada durante toda a semana, que a gente possa usar ela no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa. Em nome de Jesus, que principalmente a gente possa ser espelho seu, resposta sua, para a honra e glória do teu nome. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Meu irmão, vai com Deus, abraça seu amigo aí do lado, cumprimenta um colega, que Deus possa abençoar a tua semana e até quarta-feira.